Eu nunca acreditei muito em histórias de casas assombradas. Sempre pensei que tudo tivesse uma explicação. Vento, imaginação, medo. Até o dia em que me mudei para aquela casa. Ela parecia comum. Uma construção antiga, paredes amareladas, quintal cheio de mato alto e um silêncio estranho no ar. O aluguel era barato demais para uma casa daquele tamanho. O corretor apenas sorriu quando perguntei o motivo. Faz tempo que ninguém fica muito tempo aqui. Na época, achei que fosse exagero. Eu precisava de um lugar urgente. Assinei o contrato. Na primeira noite, tudo parecia normal. Até que eu acordei com um som. Toque, toque, toque. Batidas. Não na porta. Na parede do meu quarto. Abri os olhos no escuro tentando entender. Toque, toque, toque. 3 batidas. Sempre 3. Levantei devagar, o coração acelerado. Encostei a mão na parede. Silêncio. Voltei para a cama. Foi quando ouvi um sussurro. Baixo, quase impossível, mas perto demais. Parecia que alguém estava respirando do outro lado. Na manhã seguinte, tentei esquecer. Talvez fosse o encanamento, talvez ratos, talvez minha mente pregando peças. Só que as coisas começaram a piorar. No terceiro dia, percebi algo estranho. O corredor parecia maior. A porta do banheiro estava mais distante do quarto. Parei no meio da casa, confuso. Eu conhecia bem o espaço, mas agora parecia diferente. Como se a casa tivesse mudado alguns centímetros. Ri sozinho. Estou ficando paranoico. Naquela noite, acordei de novo. Mas não foram batidas. Foi um som de passos, lentos, arrastados, no andar de cima. O problema, a casa não tinha andar de cima. Eu tinha certeza, era térrea. Mesmo assim, passo, passo, passo. Levantei num pulo. Peguei o celular. A lanterna iluminou o teto. Nada, mas os passos continuavam. Então algo aconteceu. O teto rangeu, como se alguém estivesse caminhando diretamente sobre minha cabeça. Meu corpo inteiro gelou. Eu não conseguia respirar. Foi aí que ouvi uma risada baixa, infantil, como uma criança brincando. Corri para fora do quarto, acendi todas as luzes. A casa estava vazia, silenciosa. Mas no corredor havia uma porta que não existia antes. Eu congelei. O suor escorria pelas minhas mãos. A porta era velha, madeira escura e tinha marcas, como arranhões. Eu nunca tinha visto aquilo ali. Me aproximei devagar. Encostei a mão na maçaneta. Ela estava gelada. E do outro lado, alguém respirava. Eu ouvi. Próximo. Muito próximo. Então, toque, 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 3 batidas do lado de dentro. E uma voz sussurrou. Você percebeu? Minha mão soltou a maçaneta. Eu recuei tropeçando. E a luz do corredor apagou. Uma por uma. Como se a casa estivesse me engolindo na escuridão. E então, a porta começou a se abrir sozinha, devagar, rangendo. E eu vi algo parado lá dentro, uma sombra alta demais, fina demais, com olhos brilhando no escuro. Eu não consegui gritar, não consegui correr. Só consegui ouvir a voz novamente, mais clara. A casa muda, porque ela está viva. Eu não consegui me mover. A porta continuava se abrindo devagar, como se alguém do outro lado estivesse empurrando com calma, com paciência. A sombra ficou parada, imóvel, ocupando toda a escuridão daquele cômodo que não deveria existir. Eu tentei convencer meu cérebro de que era um sonho, um pesadelo, mas o ar estava frio demais. O silêncio era real demais. E aquela sensação, aquela certeza de que algo estava me observando, era impossível de ignorar. A sombra inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse me analisando. Então, a porta fechou com força. Bam! O corredor inteiro tremeu. As luzes voltaram de repente, estourando num brilho agressivo. E a porta sumiu. Não havia mais nada ali. Só a parede. Lisa.
normal, como se eu tivesse imaginado tudo. Eu fiquei parado por vários minutos, tremendo, tentando entender. Passei a mão pela parede procurando alguma fresta, alguma marca. Nada. Voltei para o quarto sem coragem de apagar as luzes. Dormi sentado com o celular na mão, esperando que o dia chegasse logo. Na manhã seguinte, eu pensei em ir embora, fazer as malas e sumir daquele lugar. Mas como explicar? Como dizer para alguém: minha casa criou uma porta durante a noite? Eu mesmo riria de mim. Então tentei ser racional. Talvez eu estivesse estressado. Talvez fosse adaptação. Talvez eu tivesse sonhado acordado. Decidi ignorar. Péssima escolha. Porque a partir daquele dia, a casa começou a mudar de verdade. Não era algo sutil, não era coisa da minha cabeça. Eu percebi quando fui até a cozinha. O corredor estava mais longo. As paredes pareciam afastadas. O espaço era diferente. Eu parei no meio da sala, olhando em volta. Era como estar dentro de uma casa que imitava a minha, mas não era exatamente igual. O relógio da parede marcava 10h15. Eu respirei fundo. Peguei uma fita métrica na caixa de ferramentas. Medi a distância do sofá até a porta. Anotei. Medi o corredor. Anotei. Medi tudo. Se eu estava ficando louco, pelo menos teria provas. Naquela noite, deixei a fita métrica no bolso e dormi mal. Acordei com o mesmo som. Toc, toc, toc. 3 batidas, sempre 3. Abri os olhos no escuro e senti imediatamente. A casa estava diferente. O ar estava pesado, como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. Levantei devagar e fui até a sala. Quando acendi a luz, meu estômago virou. O corredor tinha mudado. Ele era mais comprido, muito mais, como se tivesse sido esticado. Corri até a fita métrica. Medi. O número não batia com o que eu tinha anotado. A casa tinha crescido. Eu senti um pânico subir pelo meu peito. Isso não era possível. Paredes não se movem. Casas não mudam de tamanho. A não ser que aquilo não fosse uma casa normal. Foi nessa noite que ouvi a voz de novo. Dessa vez, não vinha da parede. Vinha da cozinha. Um sussurro fraco, quase como vento. Ela gosta de você. Eu congelei. Quem está aí? Eu perguntei com a voz falhando. Silêncio. Dei um passo. Outro. E então ouvi. Você percebeu? Meu corpo inteiro gelou. Era a mesma frase, a mesma voz, infantil, mas errada. Como se uma criança estivesse falando através de algo que não era humano. Corri para a porta da frente. Girei a chave. Abri e parei. Do lado de fora, não era a rua, não era o bairro, não era nada que eu conhecia. Era escuridão, uma neblina espessa, como se a casa não estivesse mais no mundo. Eu recuei gritando e bati a porta com força. Meu coração parecia explodir. Eu estava preso. A casa tinha me engolido. Corri para as janelas, abri a cortina. Neblina. Sombras se movendo lá fora. Não havia luz de poste. Não havia carros. Nada. Só aquele vazio. E então, passos. Atrás de mim. Lentos. Arrastados. Dentro da casa. Eu me virei. Não havia ninguém. Mas os passos continuavam. Como se algo invisível estivesse andando pelo corredor recém-alongado. Eu senti lágrimas nos olhos. O que você quer de mim? Eu gritei. A casa respondeu. As paredes estalaram. O teto rangeu. E então, uma risada baixa ecoou por todos os cômodos. Infantil. Cruel. As luzes começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. E apagaram. Eu fiquei no escuro total. Meu celular não ligava. Nada funcionava. Foi quando ouvi o som mais aterrorizante de todos. Uma porta se abrindo, atrás de mim, devagar. Rangendo. Eu não queria olhar. Eu sabia o que estava ali. Mas eu olhei. No fim do corredor, a porta tinha voltado. Aquela que não existia. E estava aberta. Dentro dela. Escuridão absoluta. Mas havia algo. Olhos. Brilhando como brasas. E uma voz que não era mais infantil, mas profunda, distorcida.
Entre. Eu não consegui me mexer. Meu corpo não respondia. A porta parecia puxar o ar ao redor, como um buraco negro. Os olhos se aproximaram, e então eu vi. Uma figura alta demais, ossuda, como se tivesse sido desenhada errado. Ela se contorcia, como se não coubesse na realidade, e sorriu. Um sorriso impossível, largo demais. Eu finalmente gritei. Corri para o banheiro e me tranquei. Me sentei no chão, cobrindo os ouvidos, mas a casa não precisava de portas. Eu ouvi as batidas na parede do banheiro. Toque, toque, toque. 3 batidas. Então a voz, bem perto, ela muda porque está com fome. Eu chorei, eu rezei, eu prometi tudo. E então, silêncio. O silêncio mais absoluto que já ouvi. Depois de um tempo, criei coragem e abri a porta do banheiro. O corredor estava normal. As luzes estavam acesas. A porta não existia. As janelas mostravam a rua de novo. O mundo tinha voltado, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que a casa estava brincando comigo. Na manhã seguinte, eu saí. Não peguei nada. Só minhas chaves e meu celular. Fui direto até o corretor. Ele me olhou como se já soubesse. Você ficou mais do que a maioria. O que é aquela casa? Eu perguntei tremendo. Ele suspirou. Não é uma casa. Então o que é? Ele hesitou e respondeu. É um lugar que aprende. Eu senti meu sangue gelar. Aprende o quê? Ele sorriu triste. Aprende como parecer seguro, até conseguir o que quer. Eu nunca mais voltei lá, nunca. Mas às vezes eu acordo no meio da noite e ouço, bem distante, toque, toque, toque. 3 batidas. E uma voz infantil sussurrando. Você percebeu. Porque eu acho que a casa não terminou comigo. Eu sempre gostei de dirigir à noite. A estrada parecia outro mundo quando o sol desaparecia. Sem trânsito, sem barulho. Só o som constante dos pneus no asfalto e a escuridão infinita dos 2 lados. Era tranquilo. Pelo menos era o que eu pensava, até aquela madrugada. Eu estava voltando de uma cidade vizinha. Tinha ido visitar um amigo e acabei ficando mais do que devia. Quando saí, o relógio marcava 2h47 da manhã. A estrada era longa, cercada por mato fechado e trechos de floresta. Nenhuma casa, nenhum posto, nenhuma luz, só eu e a noite. O rádio estava ligado baixo, mas a estática dominava mais do que a música. Eu bocejei e apertei o volante. Queria chegar logo em casa. Foi quando vi algo no acostamento. No início, pensei que fosse um animal. Mas não, era uma pessoa, parada, sozinha, no meio do nada. Reduzi a velocidade. Os faróis iluminaram melhor. Era uma mulher, vestido claro, cabelos longos cobrindo parte do rosto. Ela estava imóvel, olhando para a estrada. Meu estômago apertou. Quem fica parado numa rodovia deserta às 3 da manhã? Passei devagar, tentando enxergar. Quando fiquei ao lado dela, ela levantou a mão, pedindo carona. Eu hesitei. Cada instinto no meu corpo gritava para não parar. Mas era uma mulher sozinha, e eu pensei, e se ela estiver em perigo? Suspirei. Parei o carro alguns metros à frente. Travei as portas automaticamente. Baixei só um pouco o vidro. Você tá bem? Perguntei. Ela demorou alguns segundos para responder. Então falou com uma voz baixa demais. Me levas, por favor. Eu engoli seco. Para onde? Ela apontou para a frente. Só segue. Aquilo me incomodou, mas algo no tom dela parecia vazio, como se estivesse repetindo uma frase decorada. Eu devia ter ido embora, devia ter acelerado e nunca olhado para trás. Mas eu destravei a porta do passageiro. Ela entrou, e o carro ficou gelado imediatamente, como se toda a temperatura tivesse sido sugada. Ela sentou em silêncio. Não olhou para mim, não agradeceu. Só ficou encarando o para-brisa. Eu tentei puxar conversa.
Você mora por aqui? Nada. Aconteceu alguma coisa? Silêncio. O rádio começou a falhar. A estática aumentou. Desliguei. O som da estrada ficou mais alto. Eu olhei de canto. O rosto dela estava pálido demais. A pele parecia sem vida. E os cabelos escondiam os olhos. Tá tudo bem mesmo? Perguntei. Ela virou lentamente a cabeça na minha direção. E eu vi. Os olhos dela não refletiam luz. Eram escuros, fundos, como buracos. Ela abriu a boca devagar e sussurrou. Ele vem atrás. Meu sangue gelou. Quem? Minha voz falhou. Ela não respondeu. Voltou a olhar para frente. O silêncio ficou pesado. Eu apertei o volante com força. A estrada parecia mais longa. As árvores pareciam se fechar ao redor. E então, eu vi no retrovisor faróis. Um carro atrás de nós, do nada. Eu não tinha visto ninguém na estrada há mais de 1 hora. Mas agora havia um carro colado, faróis altos, cegando. Ele se aproximava rápido. Eu acelerei um pouco. Ele também. A mulher ao meu lado sussurrou. Não deixa ele parar. Meu coração disparou. Quem é ele? Ela respondeu com a voz quase inaudível. O que me levou? Um arrepio percorreu meu corpo. O carro atrás buzinou, longo, alto, como um aviso ou uma ameaça. Eu acelerei mais. O velocímetro subiu. 110, 130. A estrada era escura demais para aquela velocidade, mas eu não conseguia parar. O carro atrás continuava colado, como se estivesse grudado na minha sombra. Eu olhei de novo e congelei. Não havia motorista visível, só escuridão dentro do veículo. Os faróis eram a única coisa viva. A mulher ao meu lado começou a tremer. Ele não gosta quando devolvem o que é dele? Eu senti um nó no estômago. Do que você está falando? Ela virou lentamente, e pela primeira vez eu vi o rosto inteiro, e eu quase perdi o controle do carro. A pele dela estava marcada, riscos profundos, como arranhões antigos. E a boca parecia costurada em alguns pontos. Ela sussurrou. Eu morri aqui. Meu corpo inteiro congelou. O quê? Ela apontou para a frente. Na curva. Eu vi a curva adiante. Uma curva fechada e uma placa velha, quase caída. Trecho perigoso. Acidentes fatais. O carro atrás buzinou de novo. Mais alto. As luzes piscavam. Eu senti que estava sendo empurrado. A mulher começou a chorar. Mas não era um choro humano. Era um som seco, quebrado. Ah, ele para pessoas, ele leva pessoas, eu gritei. Quem é ele? Ela respondeu com os olhos negros fixos em mim. A estrada. E então, o carro apagou. Os faróis se apagaram. O painel apagou. O motor morreu. Tudo, como se alguém tivesse arrancado a vida do veículo. Eu pisei no freio. Nada. O carro estava deslizando sem controle direto para a curva. A mulher sussurrou. Agora você entende. O carro atrás estava vindo. Eu ouvi o som, mesmo sem motor. Um ronco profundo. Impossível. Eu puxei o freio de mão. O carro girou. Os pneus gritaram. E então, impacto. O mundo virou. Escuridão. Silêncio. Quando abri os olhos, eu estava no acostamento. O carro destruído. O ar cheirava a ferro e fumaça. Meu corpo doía, mas eu estava vivo. Olhei ao lado, o banco do passageiro, vazio, nenhum sinal da mulher. Eu saí cambaleando, vi luzes ao longe, um caminhoneiro parando. Ele correu até mim. Meu Deus, você está vivo! Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Ele olhou para dentro do carro e perguntou, você estava sozinho? Eu congelei. Não, tinha uma mulher. Ele franziu a testa. Sozinho, amigo, só você. Eu senti um frio mortal. O caminhoneiro apontou para a curva. Essa curva já matou muita gente. Dizem que aparece uma moça pedindo carona. Meu sangue sumiu do rosto. Ele continuou. Mas quem para nunca chega em casa. Eu olhei para a estrada.
A neblina se movia como se respirasse. E no escuro, bem longe, eu vi faróis, parados, observando, esperando, como se a estrada ainda estivesse com fome. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de hospital abandonado. Sempre achei exagero de internet, mas eu trabalho com edição de vídeo, e foi justamente um vídeo que mudou minha cabeça para sempre. Tudo começou quando um amigo meu, o Rafael, decidiu gravar conteúdo para o canal dele. Ele tinha um canal pequeno sobre exploração urbana, nada muito grande, algumas visitas a fábricas abandonadas, prédios antigos, até que ele conseguiu acesso a um hospital desativado há mais de 20 anos. O Hospital São Damião, fechado oficialmente por problemas estruturais. Mas na cidade, a história era outra. Diziam que pacientes desapareciam, que havia alas isoladas onde ninguém podia entrar, que existia um andar que não aparecia na planta oficial. Eu ri quando ele me contou. Perfeito para viralizar, eu disse. Ele concordou. Vamos gravar de madrugada. Péssima ideia. Entramos no hospital às 00:18. Levamos 3 câmeras, uma handheld na mão, uma GoPro no peito dele e uma fixa no corredor principal. O prédio era enorme, cheiro de mofo e ferrugem, macas enferrujadas espalhadas, paredes descascadas, silêncio absoluto, o tipo de silêncio que parece pressionar seus ouvidos. A primeira hora foi tranquila. Filmamos salas vazias, consultórios destruídos, uma ala infantil cheia de desenhos rasgados na parede. Mas às 01:47 aconteceu. A câmera fixa no corredor começou a captar um som, um barulho metálico, como se uma maca estivesse sendo arrastada. O problema, nós estávamos no 2º andar e a câmera estava no térreo. Eu lembro do Rafael olhando para mim. Você ouviu isso? Eu ouvi, claramente. Rangido de rodas enferrujadas. Mas não havia ninguém lá embaixo, ou pelo menos não deveria haver. Descemos devagar. As lanternas iluminavam partículas de poeira no ar. O som parou. O corredor estava vazio. A câmera continuava gravando. Nada parecia fora do lugar, até que o Rafael apontou. No fim do corredor, havia uma porta entreaberta. Nós tínhamos passado por ali antes. Ela estava fechada. Eu tinha certeza. Ele se aproximou, empurrou devagar. Era uma antiga sala de triagem, vazia, exceto por uma cadeira no meio do cômodo, virada para a parede, e quando eu digo no meio, era exatamente centralizada, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado. Rafael deu uma risada nervosa. Ok, isso é estranho. Mas não fomos embora, continuamos. Subimos para o 3º andar. Era a ala psiquiátrica. Pelo menos era o que dizia a placa caída. As portas eram reforçadas, pequenas janelas com grades. As paredes tinham riscos, marcas, como se alguém tivesse tentado cavar saída com as próprias unhas. Eu senti algo estranho ali, como se o ar fosse mais pesado. Minha respiração ficou difícil. Rafael decidiu colocar a câmera no tripé e gravar um take parado do corredor. Para pegar algum vulto, ele disse brincando. Gravamos por 12 minutos. Nada aconteceu, ou pelo menos era o que achávamos. Voltamos para o 2º andar. Foi quando escutamos uma batida. Toque, pausa, toque, pausa, toque. 3 batidas. Eu senti um frio imediato. O som vinha do 3º andar, da ala psiquiátrica, o mesmo lugar que tínhamos acabado de sair. Rafael olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Não volta lá. Mas ele voltou. Subimos devagar. A lanterna dele tremia um pouco. O corredor estava vazio, silencioso. Mas uma das portas estava aberta. Uma que antes estava fechada. Entramos. Era uma sala pequena, colchão no chão, correntes presas na parede e no teto. Havia marcas circulares, como se algo tivesse ficado pendurado ali. Eu senti meu estômago virar. E então ouvimos.
Respiração. Não era nossa, era mais pesada, mais lenta. Vinha do corredor. Rafael saiu primeiro, eu logo atrás. E então vimos, no fim do corredor, uma figura, parada, alta, magrela demais, cabeça inclinada para o lado, imóvel. Eu congelei. Ah, você tá vendo isso? Eu sussurrei. Rafael não respondeu. Ele estava olhando fixamente. A figura não se movia, só observava. Eu pisquei. E ela estava mais perto, sem som, sem passos, apenas mais próxima. Rafael começou a recuar. Eu também. A câmera no peito dele estava gravando tudo. A figura inclinou mais a cabeça, como se estivesse curiosa. E então, sorriu. Eu não sei como explicar, mas mesmo na escuridão, eu vi. Um sorriso largo demais, errado. Nós corremos. Descemos as escadas quase caindo. Saímos do prédio sem olhar para trás. Fomos direto para o carro. Rafael estava pálido. Você filmou isso, né? Eu confirmei. Sim. Voltamos para minha casa. Começamos a revisar o material. A câmera do corredor fixo. Nada. A GoPro do peito dele. Ali estava. A figura, parada no fundo. Depois, mais perto. Mas havia algo pior. Quando pausamos o vídeo e aumentamos o brilho, vimos que não era só uma figura. Havia outras, atrás dela, paradas nas portas, observando. E o pior, em um dos frames, dá para ver claramente. Uma delas está atrás de mim, a poucos centímetros, enquanto eu olho para frente. Mas o mais perturbador não foi isso. Foi o áudio. Quando aumentamos o volume no momento da respiração, dá para ouvir claramente uma frase, sussurrada, distante, mas nítida. Fiquem. Nós nos entreolhamos. Rafael desligou o computador. Eu não vou postar isso, mas no dia seguinte, o vídeo estava no canal dele. Eu liguei desesperado. Você disse que não ia postar, ele respondeu com voz estranha. Eles querem. Eu senti um gelo na espinha. Quem? Silêncio. A ligação caiu. Eu tentei ligar de novo. Nada. Corri até a casa dele. Porta aberta, casa vazia, câmeras espalhadas pelo chão e na parede da sala, escrito com algo escuro, volte. A polícia nunca encontrou Rafael. O vídeo ficou online por 14 horas. Teve 300 mil visualizações. Depois, foi removido. Mas eu ainda tenho uma cópia. E às vezes, quando eu assisto, no fundo do corredor, entre as sombras, eu vejo uma figura extra que não estava lá antes. Cada vez que eu abro o arquivo, tem uma a mais. Como se o hospital estivesse aumentando, esperando. E o pior, semana passada recebi um e-mail, sem remetente, sem assunto, apenas um vídeo anexado. Abri. Era o corredor do hospital. Filmado recentemente, vazio. Mas no final do vídeo, a câmera vira devagar e mostra alguém segurando, filmando. E atrás da câmera, eu reconheci. Era o Rafael, sorrindo. Com a cabeça inclinada, errada demais, como aquela figura, e ele sussurrou, fica. Eu sempre achei exagero quando diziam que crianças enxergam coisas que adultos não conseguem ver. Até meu filho começar a falar com alguém no quarto dele. O nome dele é Lucas. Tinha 4 anos quando tudo começou. Era uma criança normal, risonho, brincalhão. Dormia com a luz acesa porque tinha medo do escuro. Mas isso mudou depois que nos mudamos para aquela casa. A casa era antiga, nada demais. Pintura nova, reformada, silenciosa. Talvez silenciosa demais. Na primeira semana, Lucas começou a acordar no meio da madrugada. Não chorando, não gritando, mas conversando. Eu escutava vozes baixas pelo interfone do quarto. No começo, pensei que ele estivesse sonhando. Até que uma noite eu ouvi claramente. Ele dizia, não, eu não posso sair agora. Meu sangue gelou. Eu olhei para minha esposa. Ela também ouviu. Ficamos em silêncio. A voz dele continuou.
Meu pai vai ficar bravo. Eu me levantei imediatamente. Fui até o quarto. Abri a porta devagar. Lucas estava sentado na cama, olhando para o canto do quarto, sorrindo. Com quem você está falando? Eu perguntei. Ele apontou para o canto. Com o homem. Meu coração quase parou. Que homem? Ele inclinou a cabeça. O que mora aqui? Eu senti um frio no estômago. Não tem ninguém aqui, filho. Ele franziu a testa, como se eu estivesse errado. Tem sim. Ele está ali. Apontando de novo. Para o mesmo canto. Eu acendi a luz. Nada. Parede vazia. Guardei aquilo como imaginação. Mas começou a piorar. Na terceira semana, Lucas começou a desenhar. Sempre a mesma coisa. Um homem alto, muito magro, com braços longos demais e olhos completamente pretos. Eu perguntei, quem é ele? Lucas respondeu com naturalidade. Ele não gosta quando você fala dele. Meu estômago revirou. Ele fala isso? Lucas balançou a cabeça. Ele fala aqui. E apontou para o ouvido. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Naquela noite, resolvi testar algo. Coloquei uma câmera no quarto dele. Não falei nada. Só instalei. Queria provar para mim mesmo que era só imaginação. Às 02h33 da manhã, o monitor começou a emitir som. Eu acordei. Olhei a tela. Lucas estava sentado na cama, olhando para o canto e sorrindo. A luz estava apagada, mas dava para ver pela visão noturna. Ele começou a falar. Você pode aparecer agora. Meu coração começou a bater forte. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo alguém. E então, ele começou a rir. Mas não era a risada dele. Era mais baixa, mais grave. Eu senti minhas mãos suarem, e então aconteceu. Na imagem, no canto do quarto, algo escureceu, como se a sombra estivesse ficando mais densa, mais sólida. Eu me aproximei da tela e vi uma forma alta, encostada na parede, parada, observando. Meu filho continuava sorrindo e disse, meu pai está vendo você. A figura inclinou a cabeça, devagar, na direção da câmera. Eu desliguei o monitor na hora, corri até o quarto. Abri a porta com força. A luz estava acesa. Lucas deitado, dormindo, como se nada tivesse acontecido. Olhei para o canto. Nada. Mas o ar estava frio demais. Frio, como freezer. Eu abracei meu filho e fiquei ali até amanhecer. No dia seguinte, minha esposa percebeu algo estranho. As portas dos armários da cozinha estavam abertas, todas. Não lembrávamos de ter deixado assim. Lucas entrou na cozinha, olhou para os armários e disse, ele estava com fome. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Quem estava com fome? O homem. Minha esposa começou a chorar. Eu tentei manter a calma. O que ele come, Lucas? Ele respondeu, ele não come comida. Silêncio. Eu respirei fundo. Então o que ele come? Lucas olhou para mim e pela primeira vez, o olhar dele não parecia de criança, parecia distante. Medo. Naquela noite, resolvi ficar acordado. Sentei no corredor, luz apagada, esperando. Às 03h01, a porta do quarto dele abriu sozinha, devagar, sem barulho. Lucas saiu, mas não parecia acordado. Os olhos estavam abertos, mas vazios. Ele caminhou até o fim do corredor e parou, olhando para a parede, como se alguém estivesse ali. Eu ouvi um sussurro, muito baixo, mas não vinha do meu filho. Vinha do ar, uma voz profunda, distorcida. Ele é leve. Meu coração quase parou. Eu corri até Lucas e o peguei no colo. Ele começou a gritar, mas não era um grito normal. Era gutural, como se duas vozes estivessem saindo da boca dele. Eu senti um vento gelado atravessar o corredor. As luzes piscaram e então, silêncio absoluto. Lucas desmaiou nos meus braços. Levamos ele ao hospital, exames normais, nada físico, mas ele mudou. Não falava mais do homem, não desenhava mais, mas às vezes ficava parado,
olhando para o teto, como se alguém estivesse lá. Uma semana depois, encontrei algo debaixo da cama dele. Um papel, um desenho novo. Não era o homem, era nossa casa. E no telhado havia uma figura, muito maior que a casa, observando, e embaixo, escrito com letra infantil, agora ele mora fora. Eu senti meu coração afundar, porque naquela mesma noite eu ouvi algo no telhado, passos, lentos, arrastados, e uma batida. Toque, pausa, toque, pausa, toque. 3 batidas, e uma voz sussurrando do lado de fora da janela. Ele ainda é leve. Eu nunca gostei de bonecas antigas. Sempre achei que tinham algo errado. Aquele olhar fixo, o sorriso congelado, como se estivessem observando mais do que deveriam. Mas minha filha adorava. O nome dela é Helena. Tinha 6 anos quando ganhou a boneca. Foi presente da minha sogra. Ela encontrou em um antiquário na cidade vizinha. É vintage, raridade, ela disse orgulhosa. A boneca era grande, quase do tamanho de uma criança pequena, vestido azul antigo, cabelos loiros encaracolados, olhos de vidro que fechavam quando deitava, ou pelo menos deveriam fechar. Helena se apaixonou imediatamente. Chamou a boneca de Lívia. Na primeira noite, Helena insistiu que a boneca dormisse na cama com ela. Eu não gostei da ideia, mas deixei. Era só uma boneca. Certo? Errado. Na manhã seguinte, Helena veio até a cozinha. Pai, você colocou a Lívia na cadeira? Eu franzi a testa. Não. Fomos até o quarto. A boneca estava sentada na cadeira do canto, virada para a cama, como se estivesse observando. Helena riu. Ela gosta de ficar acordada. Eu senti um leve desconforto, mas ignorei. Talvez Helena tivesse colocado ali e esquecido. Crianças fazem isso. Na terceira noite, eu acordei com um barulho, um som seco, como algo caindo. Levantei. Fui até o quarto de Helena. Ela dormia profundamente, mas a boneca estava no chão, de pé, encostada na porta, virada para fora do quarto. Eu senti um frio estranho. Levantei a boneca, coloquei de volta na cama e fechei a porta. Na manhã seguinte, instalei uma câmera no quarto. Disse que era para ver se Helena chutava a boneca enquanto dormia. Mas, no fundo, eu queria ter certeza. Naquela madrugada, às 02:14, a gravação captou algo. Helena estava dormindo. A boneca deitada ao lado dela, tudo normal, até que os olhos da boneca abriram, sozinhos, mesmo estando deitada. Eu pausei o vídeo, ampliei. Sim, os olhos estavam abertos, fixos, e então, muito devagar, a cabeça virou, na direção de Helena. Meu coração disparou. A boneca não tinha mecanismo para girar a cabeça sozinha, mas ela girou, milímetro por milímetro, como se estivesse acordando. E então sentou, sem ajuda, sem toque, apenas sentou. Eu senti minhas mãos suarem. Helena se mexeu na cama e sussurrou. Eu sei. Meu sangue gelou. Ela não estava acordada, mas respondeu. A boneca ficou parada por alguns segundos. Depois, virou lentamente o rosto na direção da câmera e ficou assim, imóvel, encarando. Eu desliguei o vídeo na hora. Meu coração parecia explodir. Corri até o quarto, abri a porta. Helena dormindo, boneca deitada ao lado, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu tinha visto. No dia seguinte, resolvi me livrar da boneca. Esperei Helena ir para a escola. Peguei a boneca, coloquei no porta-malas, dirigi até um terreno baldio afastado. Joguei dentro de um container de lixo. Voltei para casa. Respirei aliviado, mas quando entrei no quarto de Helena, eu quase desmaiei. A boneca estava sentada na cama, virada para a porta. Eu senti o chão sumir. Não era possível. Eu tinha deixado ela longe, muito longe. Helena entrou atrás de mim. Pai,
Por que você levou ela? Eu virei devagar. Eu não levei. Ela inclinou a cabeça, do mesmo jeito que a boneca fazia. Ela me contou. Meu coração parou por um segundo. Contou o quê? Helena respondeu calmamente. Que você tentou abandonar ela. Naquela noite, algo pior aconteceu. Eu acordei com Helena falando no quarto, mas não estava conversando, estava discutindo. Ele não gosta de você. Pausa. Mas eu gosto. Pausa. Você prometeu. Eu levantei correndo, abri a porta. Helena estava sentada no chão, de frente para a boneca, que estava de pé. Eu congelei. A boneca estava de pé, sem apoio, sem nada segurando, e os olhos estavam completamente pretos. Não era vidro, não refletia luz. Era vazio. Helena virou para mim e falou com uma voz que não parecia dela. Você não pode tirar ela de mim. Eu senti um arrepio violento. Helena, sai daí. Ela não se moveu. A boneca inclinou a cabeça. E ouvi, não da boca da Helena, mas do ar. Uma voz fina, arranhada. Ela é minha agora. Eu avancei. Peguei Helena no colo. E a boneca caiu no chão. Os olhos voltaram ao normal. Helena desmaiou. Na manhã seguinte chamei um padre. Não sei nem porquê. Eu não sou religioso, mas não sabia mais o que fazer. Ele entrou no quarto, olhou para a boneca e ficou pálido. Isso não é brinquedo. Ele começou a rezar. O ar ficou pesado, frio. As janelas bateram sozinhas. E então, a boneca caiu da prateleira. Sozinha. A cabeça girou e os olhos ficaram pretos novamente. O padre parou de rezar e sussurrou. Isso está preso a ela. Meu coração afundou. A quem? Ele respondeu. A sua filha. Eu senti o mundo desabar. Naquela noite, Helena acordou às 0300. Olhou para mim e disse, ela quer que você durma. Eu não dormi, mas em algum momento eu apaguei. E quando acordei, Helena estava sentada ao pé da cama, segurando a boneca, sorrindo. Ela disse que você é o próximo. Eu senti algo tocar meu pé. Olhei devagar. A boneca estava lá. Mas Helena também estava segurando outra, idêntica. Eu congelei, porque agora havia duas, e as duas estavam sorrindo. Desde aquela noite, eu não sei mais qual é minha filha, porque às vezes eu entro no quarto e vejo Helena parada no canto, imóvel, com os olhos escuros, e a boneca sentada na cama, observando, esperando. Quando me chamaram para investigar a casa, eu achei que fosse mais um caso comum. Eu trabalho como perito criminal há 12 anos. Já vi de tudo: assassinatos, incêndios, desaparecimentos. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que encontrei naquela casa. Era uma família de 4 pessoas. Carlos Menezes, 42 anos. A esposa, Renata, 39. E os filhos, Lucas, 11. Sofia, 7. Moravam em um bairro tranquilo, sem histórico de violência, sem denúncias, sem dívidas, nada suspeito. Na noite de terça-feira, os vizinhos ouviram barulho normal da casa, televisão ligada, crianças correndo, portão fechando. Na quarta de manhã, silêncio. Na quinta, silêncio. Na sexta, a vizinha decidiu chamar a polícia. O carro da família estava na garagem, portão fechado, luzes apagadas, mas ninguém atendia. Quando chegamos, nada parecia errado do lado de fora. Porta da frente trancada por dentro, sem sinais de arrombamento, janelas fechadas, tudo intacto. Arrombamos a porta. E a primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era cheiro de decomposição, era cheiro de comida, fresca. Entramos. A televisão estava ligada, exibindo apenas estática. A mesa da sala de jantar estava posta. 4 pratos, com comida parcialmente consumida. Os copos ainda tinham suco. As cadeiras estavam puxadas, como se tivessem levantado de repente. Meu colega murmurou.
Eles saíram correndo, mas não havia bagunça, não havia luta, não havia sangue. A cozinha estava limpa, os quartos organizados, roupas no armário, celulares sobre a bancada, carteiras na gaveta, passaportes guardados. Eles não foram embora, eles simplesmente sumiram. Começamos a examinar o local, nada forçado, nada quebrado. Mas no corredor que levava aos quartos, havia algo estranho. As fotos da família na parede estavam viradas para dentro. Todas, como se alguém tivesse passado ali e decidido que não queria ser observado. Isso me causou um desconforto imediato. Fomos até o quarto das crianças. Brinquedos espalhados, normalmente, mas havia um detalhe. Todos os bonecos estavam virados para a porta, alinhados, como se estivessem assistindo algo sair. O quarto do casal estava arrumado, cama feita, mas o guarda-roupa tinha algo diferente. Uma das portas estava aberta e dentro havia marcas, riscos na madeira. Por dentro, como se alguém tivesse arranhado, tentando sair. Meu estômago apertou, mas o pior ainda estava por vir. Na sala, encontramos o sistema de câmeras internas. O HD ainda estava funcionando. Levamos para análise. As imagens da noite do desaparecimento foram recuperadas. Às 20h14, a família estava jantando, conversando. Normal. Às 20h27, Sofia olha para o corredor. Fica parada, imóvel. Carlos pergunta algo. Ela não responde, só aponta. Todos olham, mas na gravação, o corredor está vazio. Às 20h29, as luzes piscam. Uma vez, duas, três. Às 20h30, Lucas se levanta. Caminha até o corredor. Para, fica olhando, como se alguém estivesse ali. Renata se levanta também. Carlos vai atrás. E então, todos ficam parados, imóveis, olhando para o mesmo ponto, por quase 40 segundos, sem se mexer, sem piscar. E então, a imagem distorce. A câmera começa a apresentar falhas, linhas, ruídos, mas ainda dá para ver algo. Uma sombra no corredor, alta demais, larga demais, e não está parada. Ela se move, devagar, como se estivesse entrando na sala, e então todos desaparecem da imagem. Não saem correndo, não caminham. Eles simplesmente não estão mais lá. De um frame para o outro, sumiram. A câmera continua gravando a sala vazia, as cadeiras ainda puxadas, os pratos sobre a mesa. Mas a família nunca mais aparece. O vídeo termina às 03h12 da manhã, com a televisão ainda ligada. Voltei até a casa naquela mesma noite, sozinho. Eu precisava ver pessoalmente. Entrei. O silêncio era opressor. A casa parecia pesada, como se estivesse cheia, mesmo vazia. Passei pelo corredor. As fotos ainda estavam viradas. Eu senti um impulso estranho. Virei uma delas. Era uma foto da família na praia, sorrindo. Mas algo estava errado. Carlos parecia levemente borrado, como se estivesse fora de foco. Eu pisquei. Olhei de novo. Normal. Talvez fosse minha cabeça. Fui até o corredor. Fiquei parado no ponto exato onde eles olharam. Tentei enxergar o que eles viram. Nada. Só a parede. Mas então eu ouvi. Um som baixo, como respiração. Não vinha de um cômodo específico. Parecia vir da própria casa. Respirei fundo e ouvi novamente, mais próximo. Eu me virei rapidamente, nada, mas o ar ficou frio, muito frio. E então, toque, pausa, toque, pausa, toque. 3 batidas, vindas de dentro do armário do quarto do casal. Eu congelei. A mesma sequência, lenta, rítmica. Me aproximei. Cada passo parecia errado, como se a casa estivesse observando. Toquei na porta do armário, gelada. A respiração ficou mais intensa. Do lado de dentro, eu recuei. Meu instinto gritava para sair, mas algo me fez ficar. Eu abri, devagar. A luz do quarto iluminou o interior, roupas penduradas, caixas organizadas, mas no fundo havia escuridão.
uma escuridão que parecia profunda demais para aquele espaço. Eu dei um passo para trás e ouvi um sussurro, muito baixo, mas claro. Não olha. Meu coração disparou. Fechei o armário imediatamente. E nesse instante, as luzes da casa apagaram. Todas. Eu fiquei no escuro absoluto. Meu celular não ligava. A casa estava silenciosa demais. Então, ouvi. Passos. No corredor. 4 passos. Pequenos, depois 2 maiores, depois 2 médios, como se uma família inteira estivesse caminhando ao meu redor, mas eu estava sozinho. Os passos pararam atrás de mim e senti algo, como uma mão, leve, tocando meu ombro. Eu não me virei, não tive coragem. Uma voz infantil sussurrou, "Você viu?" E outra voz masculina respondeu, "Agora ele fica." Eu saí correndo, tropecei, bati na porta, saí da casa sem olhar para trás. O caso foi arquivado meses depois, sem pistas, sem corpos, sem explicação, mas eu não consegui esquecer porque 2 semanas depois recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, silêncio, depois som de talheres, pratos, cadeiras sendo arrastadas e uma televisão com estática ao fundo. Meu sangue congelou, e então ouvi a voz de Sofia, do outro lado, clara, nítida. Ele viu, a ligação caiu. Desde então, às vezes, quando estou sozinho em casa, eu ouço passos no corredor. 4 pequenos, 2 médios, 2 grandes, e uma respiração pesada. Como se algo estivesse esperando que eu vire o rosto, porque eu acho que a família não desapareceu. Eles foram levados, e a casa ainda está com fome. Depois daquela ligação, eu não consegui mais tratar o caso como encerrado. A polícia arquivou. A imprensa perdeu o interesse, mas eu sabia que algo estava errado. E não era apenas um desaparecimento. Era um padrão. Comecei a revisar arquivos antigos, casos parecidos, casas intactas, famílias completas, sem sinais de violência, sem fuga, sem explicação, e encontrei. Primeiro caso, 1998. Bairro diferente, família de 3 pessoas, desaparecidos durante o jantar. Descrição da cena? Mesa posta, televisão ligada, porta trancada por dentro. Segundo caso, 2007. Casa no interior, casal e uma filha. Sumiram à noite. Relatório menciona algo curioso. Fotos da casa encontradas viradas para a parede. Meu coração acelerou. Terceiro caso, 2014. Apartamento no 10º andar. Família inteira desaparece, sem arrombamento, sem movimentação no prédio. E um detalhe, o HD das câmeras apresentou falha exatamente às 20h30. O mesmo horário. Todos os casos, 20h27 a 20h31, sempre nesse intervalo. Eu senti um peso no peito. Não era coincidência. Voltei à casa dos Menezes 3 dias depois. Mesmo sabendo que estava oficialmente interditada, eu precisava testar algo. Entrei. O silêncio estava ainda mais pesado, como se o lugar estivesse respirando. Eu fui direto para o corredor. Fiquei parado no mesmo ponto. Olhei fixamente para a parede. Esperei. Nada. Mas então percebi algo diferente. A pintura parecia levemente ondulada, como se não fosse sólida. Me aproximei. Toquei. A parede estava fria. Fria demais. Encostei o ouvido e ouvi, muito baixo, talheres, cadeiras sendo arrastadas, uma televisão e vozes, 4 vozes, conversando, como se a família ainda estivesse jantando, do outro lado da parede. Meu coração disparou. Eu recuei, mas o som ficou mais alto, e então ouvi claramente. Ele voltou. Era a voz da Sofia. Eu respirei fundo. E fiz algo que não deveria ter feito. Eu bati na parede 3 vezes. Toque, toque, toque. Silêncio total. O som parou imediatamente. O ar ficou pesado. E então a parede cedeu. Não quebrou, não rachou. Ela simplesmente afundou, como se fosse feita de tecido. E algo se mexeu lá dentro. Uma sombra, alta, distorcida. Eu dei um passo para trás. Mas já era tarde.
A casa inteira começou a ranger, como se estivesse viva, como se estivesse acordando. As portas bateram, os armários se abriram, e eu ouvi passos, no corredor, não ecoando, mas vibrando, como se estivessem dentro das paredes. Eu corri até a porta da frente, girei a maçaneta, trancada, por dentro. Eu tinha deixado aberta. Olhei pela janela. Não era a rua, era neblina, a mesma neblina, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. Meu coração começou a bater no ritmo errado, e então a televisão ligou sozinha. Na sala. Eu não tinha ligado, mas estava acesa, mostrando a gravação da noite do desaparecimento, a família sentada, comendo, mas agora eles estavam olhando diretamente para mim, da tela, e sorrindo, não o sorriso de antes, um sorriso fixo, forçado, como se estivessem presos ali. Carlos levantou a cabeça na gravação e falou: "Você abriu." Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Renata virou lentamente e disse: "Agora ele vê você." A imagem começou a distorcer, mas não como antes. Agora dava para ver algo atrás deles. Sentado na ponta da mesa, uma figura longa, sem rosto definido, mas com um contorno humano demais. Ela se inclinou na direção da câmera e sussurrou: "Mais um." A televisão explodiu. Vidro espalhado. Eu caí no chão. A respiração pesada voltou, mais próxima, muito próxima. Senti algo atrás de mim, quente, mas o ar estava gelado. Uma mão tocou minha nuca, lenta, leve. Eu não me virei. Eu sabia que não devia me virar, mas uma voz falou, perto do meu ouvido: "Olha." Eu olhei. Erro. A figura estava ali. Alta demais, braços longos, como se tivesse sido esticada, a cabeça inclinada, sem rosto. Mas eu sabia que estava sorrindo. Ela não tocava o chão, parecia dobrada no meio, como se não tivesse sido feita para caber ali. E então ouvi as vozes da família, todas juntas. "Fica." Eu senti meu corpo travar. Minhas pernas não respondiam. A figura começou a se aproximar, mas não caminhando. Ela simplesmente aparecia mais perto, como na gravação. Eu entendi naquele momento. Eles não desapareceram. Foram puxados para dentro, para o outro lado da parede. E agora havia espaço para mais um. Eu fechei os olhos, não sei por quanto tempo. Quando abri, eu estava do lado de fora da casa, deitado na calçada, luz do dia, ambulância, polícia. Um vizinho disse que me encontrou desacordado na porta. A porta estava aberta, nada quebrado, nada fora do lugar. A casa parecia normal, mas eu sabia, eu tinha visto. Uma semana depois, outra família desapareceu, cidade vizinha. Mesmo horário, mesmo padrão, mesa posta, televisão ligada, fotos viradas. Eu não fui chamado oficialmente, mas eu fui até lá. Fiquei parado na calçada, observando. E então percebi algo que nunca tinha notado antes. Todas as casas tinham algo em comum. Não era o bairro, não era a idade, não era a construção. Era o espelho. Todas tinham um espelho grande no corredor, exatamente na posição onde a família olhou antes de desaparecer. Eu senti o estômago gelar. Voltei para a casa dos Menezes. Entrei no corredor e olhei para o espelho. Ele estava lá o tempo todo. Eu não tinha percebido. O reflexo mostrava o corredor vazio. Mas algo estava errado. Eu não estava sozinho no reflexo. Atrás de mim havia 4 silhuetas, paradas, e a figura alta. Entre elas, eu não senti nada atrás de mim no mundo real. Mas no espelho, ela estava muito perto e inclinou a cabeça. O reflexo sorriu. Eu não. O espelho começou a escurecer, como se fosse profundidade, como se fosse um corredor. E eu vi novamente talheres, cadeiras, respiração e a voz infantil. Agora ele entende. Eu quebrei o espelho com um soco. O vidro caiu, mas o reflexo continuava lá, mesmo nos pedaços, mesmo quebrado, e em cada fragmento
Eu estava sentado à mesa, com eles, sorrindo. Desde então, eu não fico em corredores escuros. Eu não janto com a televisão ligada. E nunca fico acordado às 20h30, porque às vezes, quando estou em casa, eu vejo algo no reflexo da janela à noite, 4 silhuetas, e uma figura maior, esperando que eu olhe direto, esperando que eu perceba, porque parece que quando você vê, você abre a porta. E a casa nunca está vazia, ela só está esperando a próxima família sentar à mesa.